Alô você, tudo bem? Boa tarde. Pessoal, então eu estou aqui para fazer um vídeo. Esse vídeo vai servir como de embasamento para você estudar para a prova. Pretendo, além desse, fazer outros, tá bom? Então aqui já fica uma revisão daquelas atividades que eu acho bem importantes. Não estou dizendo que isso vai cair na prova, mas tudo que eu comentar aqui acaba caindo, né? Um detalhe ou outro sempre cai. Não digo que é essa atividade, mas algum fragmento sempre aí é cobrado. Então fica atento para você se dar bem na prova aqui comigo. Veja só, pessoal, então só para início de conversa, nós estamos falando do capítulo 2, página 8, atividade de número 18, beleza? Lembrando que se você não entendeu de primeira, aqui com o vídeo, você está autorizado a estar mandando mensagem aí para mim, ok? Se você não entendeu, manda uma mensagem que o professor tenta te explicar de uma outra forma. Então, aqui estão as alternativas para você escolher, tá bom? E aqui está a pergunta propriamente dito. Bom, então primeiro eu vou fazer um comentário para a gente recordar de algumas situações que vão nos ajudar a desenvolver este cálculo aqui. Primeiro, nós temos que lembrar que se aqui não aparece ninguém, você tem que entender automaticamente que se trata de uma raiz quadrada. É, isso mesmo. Então, aqui você tem uma raiz e aqui dentro uma outra raiz. Então, a gente diz que é raiz de raiz. Beleza? Então, a raiz quadrada envolvendo uma outra raiz quadrada. E aqui nós temos uma outra raiz quadrada envolvendo uma outra raiz quadrada. Os elementos que nós temos interno a essas raízes quadradas, então, é o 5, e aqui seguido de um menos, um 5, aqui uma raiz de 5, seguido de um mais, e aqui um outro 5, né? Então, vamos pensar da seguinte forma. Anteriormente, eu mostrei para vocês o seguinte, que eu posso simplificar qualquer raiz, né? Eu posso simplificar a raiz e existem diversos conceitos para isso. Um deles é pelo método da fatoração. Então, digamos que nós tenhamos pegado lá a raiz de 20, tá bom? Só como exemplo aqui, só como tomada inicial, para a gente recordar desse detalhe da fatoração. Então, perceba, é uma raiz quadrada de 20. Bom, o que nós vamos fazer aqui para fatorar isso mesmo? Vamos pegar o 20 aqui do lado, vamos fazer esse traço de divisão, na verdade, de fatoração, que representa uma divisão, e vamos fazer o quê? Transformar esse 20 em elementos com expoente semelhante ao expoente 2, ou seja, eu quero números que me gerem o expoente 2. Então, vamos começar pelo menor. 20 dá por 2, que dá 10, que dá por 2, que dá quantos? Ops, aqui, que vai dar 5, né? 20 por 2 dá 5, e aqui por 5, que vai dar quantos? 1. O que deu isso daqui? Deu 2 elevado a 2, vezes ainda 5. Beleza. Nós temos ao menos, então, um expoente 2, né? Que é quem? 2 elevado a 2. Vou reescrever isso daqui. Vai ficar, então, raiz de quem? 2 elevado a 2, vezes quem ainda? O 5. Legal. Bom, lembrando que aqui não precisa aparecer o 2, mas ele existe, então, expoentes semelhantes, você corta, corta. Quem perdeu o expoente, vem chorar aqui para fora. Quem não perdeu o expoente, continua ali dentro da casinha. Beleza? Então, esse 2 perdeu o expoente, ele veio aqui para fora. Ele vem para fora fazendo o que aqui? Ainda multiplicando, hein? Lembrando que quando não aparece, você automaticamente entende que é multiplicando, tá bom? Então, o 5 não perdeu o expoente, ele continua preso ali dentro. Ok, aqui existe uma certa semelhança, né? Professor, aonde o senhor está vendo a semelhança? A semelhança com isso daqui, ó. Claro, saiu daqui, professor, tem que ter semelhança, né? É óbvio. Então, eu só vou pegar 2 raiz de 5, só um instantinho, deixa eu apagar aqui, que vem, 2 raiz de 5, e vou fazer o fator inverso disso daqui, tá? Só para recordar você. Vamos lá, vamos lá. 2 raiz de 5. Ah, professor, como é que faz isso aqui? Como é que faz o oposto disso daqui, professor? Então, eu estou saindo da resposta para a pergunta agora, tá? Então, olha só, esse 2, ele saiu aqui de dentro, não foi? Professor, ele saiu aqui de dentro, o senhor mostrou para nós. Beleza, eu vou colocar ele aqui dentro de novo, tá? Então, entenda o seguinte, aqui não precisa aparecer, novamente falando isso, mas tem um 2.
Então, quando esse 2 entrar ali dentro, ele pega tipo uma xerox, entendeu? Ele pega, tira uma xerox desse 2 e leva consigo. Mas esse 2 ainda continua sendo original, entendemos? Olha só como é que vai ficar. Então, eu abri a raiz. O 5 já está lá tranquilo. Beleza, continua tranquilo, feliz. E esse 2 vai entrar lá dentro agora. Então, antes dele entrar, ele passa aqui, pega a xerox, pega o 2 e leva lá com ele. Então, vai ficar o quê? Esse 2 aqui, lembrando que tem uma multiplicação aqui. O 2 entrou novamente, só que como ele teve que pegar a xerox, ele trouxe para cá uma cópia da raiz. Ele trouxe uma cópia do expoente que está aqui, né? Que continua sendo 2? Continua. É a original, a xerox está aqui. Dando sequência, pessoal. Agora, nós entendemos que nós estamos fazendo o fator inverso. Eu quero descobrir o que dá aqui, tá? Então, abrir a raiz novamente. 5 eu repeti. Quantas vezes tem que repetir esse 2 aqui? 2 vezes, né? Então, escrever 2 ao quadrado é o mesmo que 2 vezes 2, certo? E 2 vezes 2 é igual a quantos? A 4. Ah, legal, professor. Então, aqui eu coloco 4. Beleza? E daí, 5 vezes 4 é igual a 20. Bom, então nós fizemos de trás para frente, de frente para trás. Entendi. Professor, legal. Mas o que tem a ver isso daqui tudo, professor, com isso aqui de cima? Vou fazer um paralelo para você aqui agora. Veja só. Quem é que está entre o 2 e a raiz aqui? Que não precisa aparecer. É o símbolo aqui, o sinalzinho de multiplicação. Não precisa aparecer. Então, toda vez que tiver uma multiplicação, eu consigo fazer o fator inverso, sabe? Quando tiver a multiplicação aqui, significa que o número ele pode entrar. Mas tem que ser a multiplicação. Aqui, no caso, é a multiplicação? Não, aqui é o mais, né? E aqui? Aqui é o menos. Puxa vida. Ah, professor, então eu posso fazer com 5 aqui, trabalhar com esse 5, não com a raiz de 5? Cara, você não pode. Por quê? Nós vamos começar a organizar de dentro para fora, tá? E você entende que dentro para fora é o primeiro elemento lá, ó, o elemento da raiz, tá? Então, nós vamos começar lá, da direita para a esquerda, de dentro para fora, tá bom? Então, esse 5 aqui é mais da raiz do que dessa raiz de 5 aqui, né? Tanto porque está sendo separado, inclusive, por um sinal, tá bom? Então, em resumo, nós vamos começar da direita para a esquerda, neste caso aqui, tá bom? Então, nós temos um agravante neste cálculo aqui, que é o quê? É esse 5 que ele não pode entrar lá dentro. Esse 5 não pode entrar lá dentro, por quê? Porque tem um mais separando isso daqui. Se fosse uma multiplicação, seria bem tranquilo, né? Eita, e agora o que nós vamos fazer? Calma, não desespera, não. Olha só. Vamos tentar encontrar alguma semelhança aqui, tá? O que a gente pode fazer? Ah, professor, bom, isso daqui em relação a isso daqui é muito semelhante. O que muda é que aqui tem um sinal de menos e aqui tem um sinal de mais. Será que eu posso excluir um elemento do outro? Eu digo que não. Por quê? Porque você tem que entender que existe, antes de você pensar em excluir, cortar e cortar, você tem que ver se existe alguma prioridade. E a gente entendeu, em outras ocasiões, que tem lá uma ordem, né? Para se calcular qualquer elemento, né? Quais são as ordens? A ordem é você dar prioridade para multiplicação e, em seguida, para divisão e, logo em seguida, para o mais ou para o menos, né? Se a gente ignorar, ó, se a gente pegar isso daqui em relação a essa daqui e cortar, que é o termo que o professor usa com vocês, está inadequado, porque a gente vai estar ignorando esse processo da multiplicação aqui, tá? Então, por conta dessa multiplicação, a gente não pode fazer isso. Beleza? Bom, então vamos lá, pessoal. Foco aqui, foco aqui. Olha, o que a gente vai fazer então, professor? Por favor, me ajude. Gente, olha só, se tem a multiplicação, você multiplica, ué. Não é? Se tem a multiplicação, você multiplica. Como é que nós vamos multiplicar? Da seguinte forma, o 5 vai falar com esse 5, e depois esse 5 vai falar com esse raiz de 5 aqui, tá bom? Vamos escrever isso daqui? Bora lá. Então, vamos lá. Então, vai ficar... Vou abrir primeiro uma raiz grande aqui. Sabe por quê? Porque tudo que está acontecendo aqui está dentro de raiz. Então, continua a resposta como raiz, tá? Então, vai ficar o quê? 5 vezes 5, 25.
Agora, olha só, 5 vezes 5, 25. Sabe que aqui tem um mais, né? E aqui também tem um mais, né? Então, mais vezes mais dá mais 25. Tranquilo, professor, isso eu já sabia. Agora, veja só, meu povo, esse 5 agora não tem que falar com esse raiz de 5 aqui, ó. Ele não vai falar com esse cara aqui? Vai, professor, só que o sinal vai primeiro, viu? Mais vezes o quê? Menos é menos. Cara, isso aqui é um 5, isso daqui é uma raiz de 5. Pertence a famílias diferentes, a conjuntos diferentes. Então, eu não posso pegar esse 5 e multiplicar com esse 5 e acabar dando 25 dentro de uma raiz. Nós não podemos fazer isso, hein? Nós não podemos. Ah, professor, o que eu posso fazer, então? Você pode deixar eles juntos, mas não um dentro da raiz. Como é que vai ficar, então, professor? Vai ficar 5 raiz de 5. Gente, mudou a forma de se escrever disso daqui? Não, não mudou. Por quê? Porque aqui tem uma multiplicação ainda. Sabe? Existe a multiplicação aqui, só não precisa aparecer. Ah, então o senhor só juntou os elementos? Sim. Em outras palavras, eu só juntei os elementos. 5 raiz de 5. Eu coloquei um do lado do outro, mas lembra que aqui tem uma multiplicação. Legal, professor. Então, vamos dar sequência. Agora, esse 5 já falou com esse 5 e esse 5 já falou com esse menos raiz de 5, certo? Agora é a vez de quem? Agora é a vez deste cara aqui falar com todo mundo que está à direita dele também. Lembrando que primeiro vai o mais. Mais vezes mais dá mais. E agora, raiz de 5 vezes, vezes, quem menos raiz de 5? Primeiro sinal. Então, mais vezes menos. Ah, professor, o senhor está esquecendo de um detalhe, quase que ia passando batido mesmo. Gente, mais vezes mais deu mais, eu só fiz o jogo de sinal, né? Raiz de 5 vezes raiz de 5, raiz de 25, agora sim. Tranquilo. É isso? Não, professor. O senhor não pode fazer isso, professor. Por quê? Porque isso daqui pertence a uma família e esse cara aqui, professor, pertence a outra família. Ah, você tá esperto, hein? Muito bem observado, hein? Então, povo, é isso. Se é de uma família e de outra família, eu não posso juntar esses caras, Deus santo. Então, eu não posso pegar esse 5, multiplicar por esse 5 e colocar lá dentro da raiz, né? O 25. Nós não podemos, porque o 5 é um número natural, esse 5 é um natural, e isso daqui é um irracional. Não pode juntar, né? Não pode deixar lá o resultado dentro da raiz. Então, o que eu vou fazer? Eu vou repetir ele, professor, apenas. Vou repetir eles. Então, vamos repetir? Vai ficar o quê? 5 raiz de quem? De 5. Agora sim, professor, eu concordo. Mas será que você concorda? Vamos lembrar de uma situação. Se eu escrever aqui 5 raiz de 5, ou raiz de 5 e o 5 na frente, muda alguma coisa aqui, pessoal? Lembrando que só quem está dentro dessa raiz aqui é o 5, né, pessoal? Esse 5 continua fora. Não muda nada a ordem, tá? A ordem não muda nada. A situação é a mesma, a interpretação é a mesma, tá? Ah, agora eu entendi, professor. Porque, veja só, no outro caso, o senhor pegou e colocou o 5 por primeiro, e depois a raiz. E agora, desta vez, o senhor colocou quem? Ó, apesar de ter a raiz por primeiro, o senhor colocou 5. Ah, professor, então pode se escrever dessa forma? Pode. Então, eu poderia escrever dessa forma aqui também? Poderia, tá? 5 raiz de 5 ou 5 raiz de 5? Então, olha lá, 5 raiz de 5 ou raiz de 5 de 5. Bom, dando sequência, se você não entendeu, lembra de você mandar um oi para mim que eu explico novamente para você, tá? Então, dando sequência aqui, pessoal. Bom, esse cara aqui já falou com esse, não foi? Certo, né? Agora falta esse cara aqui falando com quem? Falando com você, ó. Vamos falar então? Primeiro vai a ideia do jogo de sinais. Mais com menos é igual a menos. Bom, agora o professor não está brincando com você, está fazendo direitinho, tá? Mais com menos dá menos. E agora, meu povo, agora essa raiz de 5 vai falar com essa raiz de 5. Pode, porque é da mesma família. Então, quando é da mesma família,
você pode calcular. Quando não é da mesma família, você não pode calcular, tá? Você só tem que deixar o quê? Mais próximo, entretanto, um não pode entrar lá dentro do outro. Como é da mesma família, agora pode. Raiz de 5 vezes raiz de 5 é igual a quantos? Raiz de 25. Legal, professor. Entendi. Bom, agora vamos aí para isso daqui, que é o nosso mais novo problema, né? Então, vamos lá, pessoal. Bom, e professor, lascou. Aumentou a coisa aí, fiquei confuso. Relaxa. O que é perfeito que você pode extrair aqui? Vamos pensar? Dá uma olhada geral. Ó, raiz de 25 menos 5, isso daqui não é muito perfeito, né? Fica difícil tirar uma raiz disso daqui, né? Bom, mas isso daqui, eu vou comparar isso daqui com isso daqui. Opa, tem uma certa semelhança, não tem? Então, termos iguais a gente pode conversar. Ou juntando, ou diminuindo, nós podemos, né? Mas olha que interessante, isso daqui é um mesmo elemento. E isso daqui é um mesmo elemento. Aqui você deve esse elemento e aqui você tem esse elemento. Aqui você deve, aqui você tem, aqui você tem, aqui você deve, aqui você deve, aqui você tem. Então, corta, corta e para de enrolar. Abre novamente a raiz, porque isso daqui a gente não tem mais problema nenhum com isso, porque a gente eliminou. Vamos repetir esse 25 por enquanto? Ô, professor, olha que legal, raiz de 25. Opa, raiz de 25 é possível calcular logo de cara, né? Por quê? Lembra que eu disse para você que você tem que trabalhar de dentro para fora? Eu não posso tirar esse 25 de cara aqui. Por quê? Porque esse 25 está preso com essa raiz aqui, ó, certo? Mas esse menos raiz de 25 aqui, ó, tá? Esse cara aqui, ele está preso dentro dessa outra raiz menor, tá? Então, significa que eu posso eliminar ela, tá bom? Então, raiz de 25 é igual a quantos? Bora lá? Não entendi? Isso, igual a 5. Muito bem, vocês estão participando nota 10 aqui agora, hein, povo? Dando sequência, olha só, povo. Agora, professor, nós temos uma continha aqui, ó, 25 menos 5 é igual a quantos? É igual a 20. Ah, professor, olha, coincidência isso daqui, viu? Lembra que eu dei o exemplo lá do número 20 para vocês, da raiz de 20 no início? Pois é, olha quem apareceu aqui, porque 25 menos 5 é igual a 20, né? Ah, então ficou fácil, a gente já tem a resposta, né? Bora trabalhar, rapaz, deixa de rolo. Olha só, vamos fazer o processo de fatoração de novo, tá? Para simplificar essa raiz, tá? Então, como é que se faz o processo de fatoração? Lá? Vamos lá? Então é o seguinte, eu vou pegar esse 20 aqui, ó, vou fazer o traço, vou fazer a divisão dele. Dá por 2 que dá 10, dá por 2 que dá 5 e dá por 5 que dá 1. Então, aqui como é raiz quadrada, eu vou ter que transformar esse cara aqui em algum expoente, que, ao menos um expoente, por favor, né? Que tenha pelo menos aí um expoente 2. Pelo menos um expoente 2. Mas se não der, professor, se não der, essa já é a resposta, tá? Se não der, essa é a resposta, mas você tem que tentar. Então, ficou o quê? 2 elevado a 2 vezes quem? O 5 ainda. Bacana. Então, isso que nós fatoramos, nós vamos trazer aqui, certo? Ali dentro da raiz agora. A raiz quadrada, né? Então, vamos lá. Então, abrir novamente a raiz, ficou o quê? 2 elevado a 2 vezes 5. Fechou aqui. E vamos lembrar o seguinte, que aqui tem o 2, quando não... Isso é pergunta que vai cair lá na nossa prova. Bom, presta atenção, hein? Aqui tem o expoente 2. Expoentes iguais, cancela, cancela. Quem perdeu o expoente, vem para fora chorar as pitangas, sozinho. Então, quem perdeu o expoente, sai para fora. Esse 2 veio para fora da raiz. O 5 não perdeu nada, continua feliz lá dentro. Beleza? Então, gente, o que eu estou vendo aqui? 2 raiz de 5. Tem essa resposta aqui? Ah, tem. Legal. 2 raiz de 5. Está aqui. Pronto, acertou a questão. Gente, mande suas perguntas para mim. Espero que vocês tenham compreendido. Um abraço para vocês. Fique com Deus. Valeu!